começando a gravar agora, então a gente está dando continuidade aos nossos encontros. Agradecer o Tiago que está aqui de novo com a gente e vamos para um tema bem mais específico do cuidado paliativo pediátrico. Tiago, obrigada, viu? A palavra é sua. Bom dia, gente. Eu sou o Thiago, sou coordenador atual da equipe de cuidados paliativos do Hospital Infantil Albert Sabin. Trabalho aí com a Sinara, trabalho aí com uma equipe multiprofissional aí formada por assistente social, formada por psicólogo, enfermeiro, né? E temos também o pessoal que ajuda a gente também na unidade de enfermaria, né? Onde a gente tem pacientes internados e dos perfis de pacientes que a gente tem, além dos pacientes que estão em processo de hospitalização e tudo, é o paciente final de vida, né? Então, nós, durante esse período, que eu comecei a abraçar essa missão, desde 2020 a gente vem tentando fazer formas de final de vida, né? Então, algumas foram mais difíceis do que outras, né? Sempre é difícil, né? Mas a gente vem conseguindo traçar um cuidado de uma forma mais com menos sofrimento, envolvendo controle de sintomas e outras demandas que esse processo necessita, né? Então, essa capa eu coloquei aqui foi parte de um trabalho que eu achei muito interessante, como tanto profissionais de saúde, né, se envolvem e como eles interpretam quais são as principais visões aí de final de vida na pediatria. Então, destaque aí a sofrimento, né, a dor, né, mas também destaque aprendizado, tristeza, amor, família, missão, né, então são várias coisas aí que fazem perpetuar os sentimentos desse processo aí de final de vida. Então, eu começo o nosso quadro clínico com um paciente, que é uma paciente tem uma história de uma miocardiopatia, né, e secundária a uma infecção de enterovírus há mais de um ano, né, que é acompanhado pela equipe de cardiologia pediátrica e que tinha um acompanhamento já no ambulatório previamente, já usava várias medicações aí interais, tinha restrição de atividade hídrica, limitação de atividade física e tinha relatos de 2 internações breves por descompensação cardiológica e que havia sido incluído recentemente na fila de um transplante cardíaco, né? E aí, falando do contexto atual, ele estava entubado, estava em ventilação mecânica, tinha uso de drogas vasoativas, adrena, dobuta, milrinone, e tentando tratar o choque cardiogênico, né? E dentro dessa internação já prolongada, vários procedimentos invasivos, dolorosos, 3 acessos venosos centrais de curta permanência, catéter de hemodiálise, inclusive, precisou trocar aí durante esse período, porque a diálise não deu certo, várias funções para coleta de exames laboratoriais, também monitoração de pressão invasiva, e aí 6 meses após essa internação já prolongada, talvez idas e vindas aí da UTI, ele evoluiu com trombose de grandes vasos centrais, né? E sensibilização imunológica e, além disso, hipertensão pulmonar. E aí foi contraindicado o transplante cardíaco e somente aí foi solicitada a avaliação da equipe de cuidados paliativos. E aí, quando você olha esse contexto todo de várias internações, de várias demandas, você vê primeiro a dificuldade de solicitar a avaliação de cuidados paliativos já bem previamente, né? Lá no começo do diagnóstico, eu acho que poderia ter mudado a trajetória clínica, né? E avaliado isso, né? Até mesmo quando foi indicado o transplante cardíaco, acho que não lembraram da gente, né? E nesse momento que a gente tem um paciente que não temos mais nenhuma terapia modificadora e que acaba os cuidados paliativos se tornando
se sobressaindo em relação aos cuidados curativos, né? Então, é um paciente que, pelo contexto clínico, pela evolução de tantas intervenções, parece estar em cuidados de terminalidade, né? E aí, para a gente entender o que é terminalidade, o que é final de vida, qual é a diferença, né? Então, terminalidade é uma fase de doença incurável, progressiva, avançada, sem respostas a tratamentos curativos. Então, é o contexto do nosso caso. E o objetivo do cuidado foca em conforto, qualidade de vida. Normalmente é uma fase longa, ela pode ser semanas a meses, tem estudos que relatam que pode ser até anos. E é importantíssimo o planejamento antecipado, o controle de sintomas e decisões, né? Exemplo, nosso caso, mas também em criança, por exemplo, com tumor avançado, que eu não tenho interação mais, que eu não tenho mais interação clínica, mas que não tenho interação, mas que eu não tenho mais proposta curativa. Já o momento de final de vida são aquelas últimas horas, últimos dias, que na pediatria é super difícil de você determinar, mas que você pode ter sintomas que possam sugerir esse processo, né? E aí o objetivo é o alívio intensivo dos sintomas, né? Esse alívio pode acontecer, na maioria das vezes, aqui no Brasil ainda se acontece a nível hospitalar, né? A gente tem muita dificuldade de levar essa criança para casa, mas quando a gente consegue compactuar com o município, com a rede de atenção básica ou home care que vai cuidar dessa criança, você consegue designar isso um pouco, mas muitas vezes essa criança ainda fica dependente do hospital porque não tem acesso às medicações adequadas. Então, a gente tem essas dificuldades. E o tempo, ele pode ser de horas a poucos dias, pode ter esse processo aí um pouco mais avaliado, né? E aí você tem suspensão de todas as medidas fúteis, né? Lá na maternidade, você pode ter algumas medidas, muitas vezes, para prolongar, para objetivar conforto. Então, às vezes, pode entrar uma transfusão de sangue, pode, às vezes, entrar um antibiótico para controlar um sintoma agudo, pode entrar também uma droga vasoativa em um contexto de sepsis, né, mas pensando num processo limitado, né. Pode entrar um trial de UTI, né, como a Sinara já trouxe aí em um outro momento da aula de UTI, e no final de vida, onde você vai preparar para o óbito, né, é onde essa família ela vai ter possibilidade de acessar todas as intercorrências que aconteceram e ficar um pouco mais junto com esse paciente e com menos intervenções possíveis. Nesse caso, a criança já tem um grau de inconsciência, né? Ela pode estar, muitas vezes, inconsciente porque você sedou para controlar um sintoma difícil de controlar, que é o caso da sedação paliativa, né? E também evolui com sinais de falência orgânica, né? Então, redução de diurese, hipotensão, né? E outras coisas mais. E aí, como é que acontece essa progressão da doença? Primeiro, que na pediatria você está diante de várias doenças crônicas, né? Com bastante incerteza prognóstica, o que acarreta o que a gente chama de patologias flutuantes, né? Então, você não tem como prever, muitas vezes, que intercorrência vai acontecer imediatamente, mas você consegue traçar quais as possibilidades dessas intercorrências e como essa criança está evoluindo clinicamente. E aí você necessita avaliar a base clínica dessa criança, saber qual é o padrão dela, quais foram as perdas que ela teve de funcionalidade durante todo o processo aí de intervenções que houve durante várias internações, e muitas vezes você vai estar diante de uma criança que foi feito várias intervenções, muitos esforços para salvá-la, né? E aí foram várias vezes houve mudança dos planos de cuidados, mudança dos planos de objetivos, porque você vai reavaliando, inclusive intervenções que inicialmente talvez não fossem nem pensadas, mas que no momento a equipe acabou definindo por isso, né? E aí começa a aparecer novas medicações que antes não apareciam, como o uso de opioides para o controle de dor, né? Vários anticonvulsivantes, vários antieméticos, né? E aí outros dispositivos, e aí eu tenho diante também de uma falência de acessos venosos, e a possibilidade de uso de hipodemóclise, e dúvidas em relação a como eu vou alimentar, quanto de dieta eu vou oferecer,
que talvez o objetivo não seja mais ganho calórico, e também quanto eu vou hidratar, o que essa hidratação vai significar na vida daquela criança. E eu vou precisar discutir com essa família a possibilidade de óbito. Na verdade, essa discussão vai estar mais a fundo, porque essa discussão já precisaria ter sido discutida lá no começo, onde a gente começou a iniciar o processo, onde a gente começou a conhecer, onde tem um diagnóstico de uma doença incurável. Então, a discussão sobre o óbito vai estar um pouco mais evidente, né? E aí, você está diante de uma incerteza prognóstica, mas você sabe que essa morte ela é inevitável, né? Quando vai acontecer, qual período vai acontecer, quanto tempo a gente tem para essa criança, muitas vezes vai se gerar dúvidas, e as famílias vão querer isso do profissional, seja o profissional assistente pediatra ou do profissional que está em cuidados paliativos, eles trazem essa pergunta: doutor, quanto tempo a minha criança tem para viver? E muitas vezes você não tem essa resposta. Diferentemente dos adultos, você não consegue trazer uma definição limitada de tempo, mas você consegue perceber marcos que podem ensaiar esse processo, essa finitude, né? E aí, dependendo da trajetória da doença, pode haver diferentes tipos de cuidados de fim de vida. Uma criança, por exemplo, uma síndrome de Edwards, que estava estável, que não tem uma cardiopatia evidente, que estava em casa, por exemplo, uma internação prolongada já, a gente conseguiu deshospitalizar, retorna pelo um contexto agudo, e aí, de repente, foi passar uma acesse central, fez um pneumotórax, teve uma parada, então você tem mudanças na trajetória que não eram tão esperados, né, mas que culminam em um processo mais resistente, um processo ativo maior de morte, né. E aí, isso tudo, porque muitas vezes essas crianças, elas se sobressaem clinicamente, elas conseguem melhorar, e aí elas, apesar de muitas vezes elas estarem diante de novas intervenções, de novos dispositivos, né, que permitem a qualidade de vida dela, mas isso muitas vezes pode fragilizar a atuação dos cuidados paliativos e permear dúvidas em relação: será que aquele é o momento de você reduzir, de não intervir com droga, de você não reanimar? Será que é o momento de você não indicar diálise? Então, isso pode gerar dúvidas, porque essa criança acabou de sair de um quadro clínico. Então, você tem que avaliar todo o contexto e tentar mostrar para a família quais são as perdas de funcionalidade, se essas novas intervenções em uma outra condição mudaria o contexto clínico da evolução da doença. Então, muitas vezes, transfusão de sangue, que em um momento me permitiu melhorar a qualidade de vida, deu um pouco de... a gente vive isso na oncologia, faz a transfusão, aí a criança fica mais animada, consegue até fazer aquela quimioterapia, mesmo indicando paliativa, mas vai chegar um momento que essa transfusão de sanguínea não vai fazer mais diferença, não vai mudar, não vai trazer mais benefício, né? Então, paciente que está várias vezes com intercorrências infecciosas, chega um momento que eu estou diante de um processo infeccioso com a bactéria irreversível, e aí eu não consigo mudar esse contexto dessa irreversibilidade, porque eu não vou ter mais proposta terapêutica de intervenção de antibioticoterapia. Então, todas essas questões podem permear dúvidas em relação a que momento você vai aplicar limitação de intervenções, né? E aí, no contexto de terminalidade, eu tenho um aumento da prevalência e intensidade dos sintomas, então eu preciso controlar mais meus sintomas. E não são sintomas só clínicos, mas eu também tenho sintomas psicossociais, sintomas espirituais, sintomas que interferem fora da vida da criança, junto com sua família, né? Porque esses sintomas são compactuados, né? Eu não tenho como cronologicamente precisar esse final de vida, mas eu preciso identificar que sintomas estão mais evidentes. E o que a gente vê hoje é que essas crianças, elas estão, dependendo do contexto, muitas vezes elas ficam desassistidas de cuidados paliativos e são submetidas a grande sofrimento, muitas terapias intervencionistas. E aí, quando chega depois essa criança vai a óbito, a família fica naquele sentimento de que o filho sofreu e
que é um luto que muitas vezes pode até se tornar, ter um grau de reparabilidade muito importante, né? E aí, quais são os sinais de terminalidade? Você pode perceber uma mudança no padrão respiratório, perfusão periférica mais prejudicada, dificuldade de manter a temperatura, uma perda de interesse pelo meio, você vê isso muitas vezes na criança oncológica, né? Diminuição das interações, né? Você não consegue ter mais uma tolerância boa com os alimentos e as bebidas, então aquele alimento e aquela bebida ela possa ter outra função. Você tem uma queda acentuada da diurese, das evacuações, você pode ter uma alteração do nível de consciência, você pode ter uma redução na capacidade de resposta de intervenções que antes você fazia, que você tinha uma intervenção e que agora você não consegue. Você pode ter crises convulsivas mais intratáveis, você pode ter uma fadiga intensa, né? E um aumento de dor importante, e, consequentemente, a necessidade de vários opioides, várias estratégias de medicações, doses mais elevadas e, consequentemente, mais efeitos colaterais, certo? E também ressurgimento de outros sintomas que antes estavam controlados, que agora você precisa controlar maior. E aí, para me planejar esse final de vida, já que eu já estou em processo de final de terminalidade, essa criança lá do caso, ela não está, por exemplo, mais ou indicação de trabalhidade, com as intervenções elas precisam ser reavaliadas, eu preciso avaliar quais são essas necessidades da criança, porque ela vai evoluir para o final de vida. Eu não sei em que momento, mas eu preciso trazer essas contribuições para essa família já nesse contexto. Então, eu vou precisar antecipar quais são os sintomas possíveis e como eu vou tratar. Então, garantir quais possibilidades de tratamento estão envolvidas. Eu vou reavaliar continuadamente quais as medicações que eu vou utilizar, considerar quais intervenções invasivas são importantes e que descontinuação eu vou ter que fazer. Lembrando que quando eu vejo sintomas, quando eu tento controlar aqueles sintomas, quando eu reavalio as medicações de uso, eu tenho que lembrar que o cuidado ele não vai ser retirado, né? Eu vou ter outras formas de cuidado e, consequentemente, eu vou ter uma melhor ampliação desses cuidados para que essa família fique mais confortável durante esse processo ativo, né? E aí eu preciso chamar minha equipe multiprofissional, tanto assistente como também de cuidados paliativos, e designar qual o papel que cada um vai ter durante aquele processo, seja durante a sua comunicação, seja durante as intervenções, ver para a família quais são os valores que estão associados e construir um plano avançado, que isso precisa ser documentado, né? Então, olhando aqui, o que é que eu vou priorizar? Até trouxe aqui em contexto de um semáforo, né? Primeiro, eu preciso ver quais são os valores dessa família, né? E a partir dos meus valores, eu vou ver aí quais são os desejos mais importantes, o que é que eles querem, o que é o tudo. Tudo, esse tudo significa o quê? Manter-se sem sofrimento, manter-se sem intervenções que possam trazer qualidade de vida, né? Então precisa avaliar aqui quais são esses desejos, né? Compactuando com a doença de base e o que vai acontecer, né? E quais as condutas que eu vou eleger para esse paciente. Então, eu preciso integrar a confirmação do paciente com a família e a tomada de decisões precisa ser dirigida, né, em prontuário, né? Então, qual vai ser o local desses últimos cuidados? Quando eu traço um plano de mandar essa criança para casa, né, diante desse contexto todo, eu traço esse plano, eu preciso que esse plano ele traga todas as possibilidades de controle de sintomas e como essa equipe assistencial da atenção primária vai intervir nesse processo. Então, saber se essa família ela compreende o prognóstico, quais são as opções de tratamento que eu ainda tenho, tratamento que eu digo não curativas, mas tratamento do controle de sintomas, quais as terapias que são direcionadas, se o paciente tem um câncer, que existe algum tipo de terapia, mesmo que seja de terceira, de quarta linha, que ainda seja possível, o que você espera desse tratamento e quais são os sintomas que possam aparecer durante esse tratamento e como você vai tratar, né? Quais as medidas que eu vou prolongar a vida? Eu vou usar transfusão de sangue em um momento, com que objetivo, né? Como eu vou controlar sangramento, como eu vou controlar as convulsões, né? Como vai ser o processo de tratação e nutrição durante aquele período?
quais são os antibióticos que antibióticos eu vou utilizar, se tiver falha, se ainda tem indicação desse antibiótico, quantos dias eu irei fazer, e aí eu vou também ter que colocar informações específicas de limitação de suporte. Então, ordens de não reanimar, ordens de não iniciar drogas vasoativas, qual é a minha analgesia, que escalas eu vou utilizar para controlar aquele sintoma, se for dor, né? Então, os desejos familiares, se tem desejos espirituais, se tem desejo de fazer cultos espirituais, qual é o legado que essa criança vai deixar, e todo o suporte multiprofissional com as suas intervenções. Então, a gente consegue construir um plano de cuidados baseado nisso, né? E aí, quando eu falo limitação de suporte de vida, que é um termo que a gente está tentando descontinuar, né? Atualmente, a gente vem utilizando esse termo, que a gente que fala-se de adequação dos esforços terapêuticos, né? Ao invés de limitação de suporte de vida. Eu tenho duas diferenças, né, mas que eticamente são iguais, né, que é quando eu retenho o tratamento potencialmente sustentável, ou seja, eu digo para não reanimar, eu evito droga vasoativa e evito ajuste em ventilação mecânica. E quando não ofereço aumento do tratamento, é igual eticamente quando eu retiro aquele suporte que estava dando aquele suporte de vida, aquela continuidade clínica de vida. Então, por exemplo, quando eu suspendo ventilação mecânica a ponto de fazer uma intubação paliativa, quando eu suspendo diálise, quando eu suspendo oxigênio, então, eticamente, são duas propostas de limitação, de adequação dos esforços terapêuticos que têm o mesmo valor ético. No entanto, pelo nível cultural, pelo nível valores, nós estamos muito mais propensos a reter o tratamento do que retirar o suporte. E no mundo desenvolvido, a gente já tem um equilíbrio, uma diferença maior do retirado de suporte de vida. E aí, quando eu vejo a trajetória brasileira de limitação de suporte de vida, eu lembro que trabalhos lá da Patrícia Lago, de 2007, 2008, né, junto, inclusive, com o PIVA, mostraram que a limitação de suporte de vida já tem níveis de 40% lá naquele período, né? Aí foi um estudo multicêntrico, então viram que há 40% dessas intervenções. Já mais ou menos 10 anos depois, isso só aumentou 46%, né? É claro que foi coincidindo com o aumento de equipes de cuidados paliativos pediátricos, mas a gente viu que ainda foi uma porcentagem muito pequena, né? Então, ainda as crianças ainda estão morrendo com muita distonada nas nossas UTIs, ainda estão morrendo nas UTIs com muitas intervenções, né? E aí, o Troster, junto, mais ou menos com colaboradores em 2020, ele trouxe que essa evolução da limitação de suporte de vida, apesar desse aumento, né, ainda as pessoas, nossas equipes, ainda têm dificuldade de estender no prontuário, né, quando vai escrever, o que é essa limitação. Então, muitas vezes a gente acaba limitando-se a priorizar conforto, né? Priorizar medidas de analgesia, mas não explica como você vai fazer isso. Não é importantíssimo você deixar claro, definido, se você vai priorizar o conforto, como você vai priorizar o conforto, né? Então você vai priorizar o conforto como? Avaliando com escala de dor, controle analgésico, quais as medicações que eu vou inserir, quais as doses que eu posso fazer, se não der certo, quais as intervenções que eu vou fazer. Então, você tem que deixar isso muito mais escrito do que isso deixar muito generalizado, porque muitas vezes pode gerar dúvidas. Inclusive, deixar explícito que não tem indicação de não reanimação, que não tem indicação de drogas vasoativas, de aumentar, ou se você vai aumentar até tanto, e não vai progredir além disso, que não tem indicação de progredir de parâmetros. Então, você precisa explicitar quais informações você tem diante dessa situação para evitar dúvidas durante as intervenções, durante esse processo, que muitas vezes pode acontecer com as equipes assistentes. E aí, como é que eu faço? Como é que a gente faz? Eu não, a equipe completa faz no Hospital Infantil Albert Sabin. Então, primeiro você monta um ponto de cuidados com identificação do paciente, com as informações gerais, inclui o contexto clínico, como é a doença, sobre toda a trajetória da doença, quais são os exames principais realizados que mostraram mudança
do processo funcional do quadro clínico dessa criança, quais são os pareceres, qual foi o processo de reversibilidade clínica, quais são as últimas intercorrências, quais são os tratamentos realizados. Então, você vai definindo tudo isso numa avaliação de contexto clínico. É algo bem grande, bem longo, né? Mas é que isso é importante para a documentação. Muitas vezes você quebra isso porque você fez uma conferência lá no começo e já traz isso. Aí depois você faz uma segunda conferência, faz uma terceira conferência. Então você não precisa repetir as informações, mas no final você vai ter um prontuário só de plano de cuidados desse paciente. E aí você traz como você fez a abordagem familiar naquele momento, como é que é organizada, qual é a rede de apoio, quais são as expectativas do quadro clínico, quais são os questionamentos da família, se eles estão abertos, se eles já estão sanados, quais são os medos, quais são os valores, e aí você começa o plano de cuidados. E aí eu trago essa recomendação que eu sempre coloco no meu plano de saúde, no meu plano de cuidados, né? De acordo com a resolução CFM, do Código de Ética, que respalda o que a gente está fazendo. Diante do contexto de final de vida, não estão indicados indícios que não modificarão o desfecho clínico. E aí, acho que porque, como eu e a Sinara somos intercivistas, o doutor César também, que são os médicos da equipe, até então, né, a gente agora tem outra médica, a Jéssica, mas a gente acabou organizando esse plano de cuidados por sistema, então, para facilitar. Então, eu vou, um por um dos sistemas, eu vou contextualizando isso. Então, neurologicamente, claro, cada unidade, cada equipe pode fazer diferente, de acordo com a sua acessibilidade. Então, o contexto de dor, quais são as medicações possíveis, se existe com possibilidade de convulsões, quais os tratamentos utilizados, que sedação eu posso utilizar, quais são as escalas que são apropriadas para isso. Então, eu descrevo isso, eu coloco as doses que possam ser recomendadas, né? Se não der certo, o que pode ser intervisto, mas é claro, é um plano que precisa ser reavaliado, modificado, né? Cardiologicamente, se tem limitação de drogas, né? Ordem de não reanimar, suspensão de medicações que ele antes utilizava, que agora não vai ter mais necessidade, limitação de parâmetros, extubação paliativa, manejo de espinéia, manejo de secreções ruidosas, hematologicamente, quais as transfusões, se existe necessidade de transfusões, quando eu vou suspender, evitar coleta de exames, infeccioso, continuidade de antibióticos, quantos dias de antibióticos eu vou fazer, se vai ser direcionado por culturas, nutricional, se existe recomendação de uma dieta trófica, se essa dieta pode causar dor, e quando eu vou suspender, se eu vou oferecer uma dieta de conforto, renal, suspensão de terapias renais, uso de diuréticos, albuminas, como é que isso vai ser? Até quanto eu vou de furosemida? Quanto eu vou de bomba de furosemida, que muitas vezes nossos colegas acabam tendo essa dificuldade? Quais são os dispositivos no contexto de falência de acesso? O que eu vou utilizar? Quando eu vou tirar uma sonda? Quando eu vou usar o hipodermóclise? Em qual contexto? Eu vou trazer também todos os suportes psicológico, social, espiritual, quais são os desejos dessa família, e eu vou fazer um cabeçalho de recomendações gerais. Qual é a orientação em relação à rotina de sinais vitais? Como é que vai ser o processo de higienização? O que vai mudar, que normalmente não muda, certo? Quais são as medidas de conforto que eu vou oferecer, não farmacológicas, que eu posso oferecer para essa criança, incluindo as orientações do óbito, como é que vai ser esse processo, quem deveria ser responsável por fazer essa declaração de óbito no contexto, por exemplo, fora do hospital, permitir as famílias, as visitas familiares, permitir as despedidas. Então você faz esse plano com base nisso, né? E aí, para a gente falar um pouco de controle de sintomas, né, que é a base para esse processo de final de vida, base para que essa família tenha consciência que houve uma evolução clínica e que você fez o melhor para deixar essa criança confortável. O T-Cross, em 2003, ele mostra que para ter uma gestão adequada é preciso que esse seja avaliado adequadamente, precisa se planejar, precisa se comunicar adequadamente, precisa ter acesso aos recursos. Então, fica bem difícil, por exemplo, eu mandar essa criança lá para o meu interior e eu não ter como recurso de oferecer opioides em contexto final de vida, em contexto de uma dor incontrolável. Muitas vezes a gente acaba tendo que optar forçadamente para o hospital para fazer esse manejo, porque eu não tenho como disponibilizar isso, né? E aí, diante disso tudo, os principais sintomas numerados no contexto final de vida são esses. Mas a dor principal, que pode vir de todos os outros, né?
mas cada sintoma desse, outros que possam surgir, claro, precisam ser mediados clinicamente, quais intervenções vão ser possíveis para isso, né? E aí, um achado de um dos trabalhos, eu acabei me esquecendo de botar a referência, mostra que a dor está presente em quase 80% dos pacientes final de vida, precedido por dispneia e fadiga, né? E muitas vezes a gente não consegue tratar isso de uma forma adequada e gera muita angústia. A fadiga tem muita dificuldade de tratamento, principalmente no contexto de intervenções medicamentosas. Você precisa avaliar a causa, e às vezes você, no final de vida, você não tem uma causa, tem um conjunto de causas multifatoriais. Então, a Jordana já deu uma aula e trouxe muitas coisas interessantes em relação a isso. Então, quem não viu essa aula, acho que vale a pena rever como a gente faz essa abordagem, né? E aí eu tenho ansiedade, eu tenho náuseas e vômitos, então eu tenho convulsões também, até prurido e aumento de secreções respiratórias no final de vida, como manejar, eu preciso definir isso muito bem no meu plano de cuidados, né? E aí, quais são as chaves para o controle de sintomas? A avaliação geral do sintoma, qual é a causa desse sintoma, se eu tenho condições de tratar a causa, né? Vou avaliar a monitoração e resposta desse tratamento. O que está piorando, o que está melhorando, qual é o horário que agrava mais, porque aí eu vou ajustar as medicações com base nisso. Como eu vou antecipar continuadamente esses sintomas, né? Eu vou reavaliar continuadamente quais interações medicamentosas podem surgir, que efeitos colaterais podem acontecer, lembrando que muitas vezes um sintoma pode preceder-se a outro, mas eu sempre vou priorizar o objetivo do controle de dor. Muitas vezes eu vou ter efeitos colaterais que podem mudar e causar muita angústia, mas eu vou ter que sempre lembrar se isso vai estar interferindo no controle de dor. Então, muitas vezes eu vou ter que tolerar alguns efeitos colaterais. Eu vou precisar também avaliar, desconsiderar medicações de uso contínuo, que muitas vezes pode piorar os sintomas, dar uma enxugada naquela minha prescrição, coisas que eu não utilizo, então a gente já tem uma aula de desprescrição que a gente vem mostrando também isso, né? Até o nosso farmacêutico querido Joaquim falou de como é importante a gente dar uma enxugada nessas medicações para poder facilitar esse processo aí, final de vida, e a equipe se empoderar desses contextos, né? Quais são as vias de administração? Se eu tenho um PIC, se eu não tenho mais acesso à possibilidade de fazer hipodermópolis, né? E alinhar tudo isso com a minha equipe multidisciplinar. Eu tenho uma equipe de cabeceira, né? E aí algumas propostas de controle de dor, que a gente já viu isso várias vezes, com o manejador, quais são as terapias oferecidas, né? Titulação de morfina, rotação de opioides, e quando eu não conseguir controlar a dor, a minha sedação paliativa. Isso aqui é só um fluxozinho, assim, de várias propostas terapêuticas de controle de dor que você pode ter no manejo de sintomas, que não é o objetivo específico da aula. Dispneia também, que é o segundo sintoma mais importante, você tem aqui também, não existe ainda tanta evidência no uso de morfina, mas é clínica, em termo pediátrico, nos adultos a gente tem vários trabalhos, mas em pediatria você tem isso muito limitado, mas é o que você consegue oferecer, que você consegue dar um controle. Então, as opções de tratamento, lembrando que a possibilidade de subcutânea, a possibilidade de bomba, é também uma forma de fazer o tratamento, e se caso não haja controle, considerar a sedação paliativa de acordo com o protocolo da instituição. As possibilidades de terapias que eu posso encontrar, se o paciente ele não é ventilado, mas eu posso oferecer uma VNI, um alto fluxo, mas será que essa VNI vai ser importante, vai mudar o contexto clínico? Muitas vezes a gente pode fazer uma confusão, isso pode prejudicar o andamento das coisas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e tem que ser discutido isso com a equipe das paliativas, se é a melhor intervenção naquele momento e quanto tempo a gente vai utilizar. E aí, hidratação e nutrição, lembrar que isso muitas vezes pode ter uma abordagem variada, que nesse contexto final de vida o objetivo é maximizar o conforto, não existe proposta de nutrir, muitas vezes na criança neurologicamente competente, você vai perceber um desinteresse em comer, então esse foco ele pode ser redirecionado, né? Compreender que vai haver anorexia, vai haver desconforto alimentar, e muitas vezes você tem esse impasse, você vê muito
o oncológico, não oncológico, os seus dispositivos de alimentação, o oncológico a maioria não tem, então aquela dieta vai ser muito prazer, então a família ela vai entender aquele processo, mas o não oncológico, que usa sonda, que aquela dieta vai chegar direto na barriguinha, a família vai ficar muito angustiada quando eu estou num processo já de final de vida, de ela não poder mais ser oferecida, porque para eles a dieta por sonda era um sinal de conforto, era um sinal de vitalidade. Então a perda daquilo, a perda da redução de dieta, pode às vezes gerar muita angústia, muito sofrimento, porque o que elas estavam oferecendo, o que elas poderiam oferecer, não vai poder ser oferecido diante do contexto da doença, né? Porque às vezes pode causar dor, vai ter alteração de perfusão intestinal, então tudo isso pode ficar prejudicado. Então, você pode ter momentos de variabilidade nesse contexto, né? E aí, o que eu quero trazer é que a maioria dos estudos também, em adultos, eles indicam que a alimentação ela não tem benefício na sobrevida e final de vida, não muda a sobrevida. Mas muitas das vezes a família ela traz isso como sofrimento, principalmente em contexto pediátrico, né? Então, eu tenho muitas vezes a necessidade de oferecer uma comunicação efetiva para avaliar essas expectativas da família e mostrar que muitas vezes eu preciso oferecer uma dieta trófica, com o objetivo de uma dieta de conforto, diante desse quadro clínico aí que está evoluindo para o óbito, né? Lembrar que muitas vezes a cota hídrica que eu vou oferecer vai ser uma cota hídrica mínima, né? Cota hídrica para repor as calorias, na verdade, neutralizar os gastos hídricos que podem oferecer, compactuando o que vai ser oferecido de diurese, o que não vai ser, lembrando que isso vai ter que ser reduzido para você não ficar botando cota hídrica e botando diurético, então você saber o que realmente, avaliar isso precisamente vai ser necessário muitas vezes, e muitas vezes, e vários estudos traz essa dificuldade de quanto você vai oferecer por conta do sofrimento que isso está envolvido, né? E aí, quando eu falo também de tudo isso, de controle de sintomas, eu não tenho como trazer todas as intervenções possíveis, mas eu trouxe assim, as principais, mas aí, propositalmente, náuseas não muda, outras coisas, convulsões também não tem muitas mudanças, mas a gente tem que ter direcionamentos, né? E quando isso não se controla, quando eu chego no limite das minhas intervenções possíveis, eu tenho uma opção de sedação paliativa como último recurso. Então, preciso eleger a sedação paliativa não naquele momento, mas bem antes desse processo de terminalidade. Então, se tudo isso não der certo, eu já tenho diretivas para a sedação paliativa. Lembrando que ela difere da eutanásia, então está aqui as nossas recomendações éticas, né, para isso. As equipes elas precisam estar compactuadas, então uma equipe não só assistente, como especialistas, como também multiprofissional, ela tem que estar totalmente compactuada com o objetivo da sedação paliativa, que ela pode variar a dose, que ela pode ter períodos do dia inicialmente, até se tornar totalmente contínua por 24 horas. Tem a proposta do uso do midazolam aí como bolos até uso contínuo, e outras opções quando eu não ter mais o midazolam como opção, né? E lembrando que essa pressão de anestesia ela tem que ser mantida, certo? Ela não pode ser suspensa de um contexto de sedação. Lembrando, eu preciso higienizar essa prescrição para diminuir essa redução de efeitos colaterais e outros sintomas que às vezes podem alterar esse processo. E aí, quando eu falo do morrer em casa, né, falando desses critérios, que talvez seja um pouco mais fácil morrer no hospital, mas quando a família tem a necessidade, não, eu quero levar meu filho para casa, e a gente cada vez mais está se habituando a isso. Então é preciso fazer o matriciamento, essa conversa com o município, ver as possibilidades que se essa criança a gente consegue levar para casa e, consequentemente, eu ter a possibilidade de manter a individualidade dessa família, porque ela vai estar no seu espaço, ela vai estar com suas coisas, ela vai estar com sua família, mas isso não acaba sendo um sonho que é difícil realizar pelas condições dos municípios mesmo. Então, várias dificuldades eu posso ter, seja na própria condição doméstica, que eu não tenho como manter uma criança final de vida, e essas condições domésticas elas vão também às condições do município, eu não tenho como oferecer medicações, né, eu não tenho como oferecer suportes, né, até um oxigênio, uma burocracia para oferecer. Eu tenho dificuldades pela natureza da doença, porque isso pode ter várias diferenciações em relação ao contexto da apresentação dos sintomas, isso ficar muito exacerbado e assustar muito o pessoal da atenção, mas quando você tem consciência que isso vai ficar naquele panorama, você
pode ter essa maturidade e encaminhar essa criança para casa, né? E muitas vezes essa criança precisa retornar, às vezes nas últimas 24 horas, porque o município não consegue dar conta. Eu, às vezes, posso ter uma burocracia, a maioria das vezes eu tenho uma burocracia para liberar e comprovar o óbito a nível do interior, né, enfim, porque ninguém quer se comprometer com isso, tem essa dificuldade, então quando você vai levar essa criança para casa, você precisa trazer essa estratégia, saber como é que essa criança vai fazer essa comprovação, e todo o impacto psicológico de que é morrer em casa, né, tudo isso envolve não só a criança, mas um pai, a mãe, e toda a família ampliada dela, né. E aí, voltando para o caso, para a gente finalizar, como foi a evolução dessa criança, né? Essa criança, ela houve piora das dores abdominais e congestão, possivelmente por a redução da perfusão intestinal, pela redução, pelo acúmulo mais líquido, esse rim começou a ficar cada vez mais deficiente, né? Eu precisei oferecer um suporte ventilatório para essa criança, então essa criança ficou dependente de ventilação mecânica, ela precisou ser tracostomizada, e aí eu estava diante de vários contextos de infecções, né, idas e vindas de vários antibióticos, vários germes resistentes, antibióticos de amplo espectro. Chegou um momento que vai indo e vindo de acessos venosos, PAI, como a gente comentou e tudo, ela evolui com trombose venosa, falência vascular, mas aí optou-se manter o acesso, mesmo no contexto infeccioso, porque eu precisava controlar aqueles sintomas, mesmo sabendo que aquele acesso precisava ser retirado por conta do contexto infeccioso, mas a prioridade vai ser o controle de dor. Às vezes eu não consegui retirar o Birinone, porque ela dava uma certa qualidade, dava certa potência, né, e essa criança conseguia ficar aí com menos intercorrência, menos crise naquele momento, mas depois eu vou ver que esse Birinone ele não vai ter mais importância e eu vou precisar retirar. Então a gente já teve essa evolução aí, e aí a suspensão da drosovativa, ela é completa, ela não vai ser retornada, mesmo se esse paciente pegar uma nova infecção, e mostrar para a família que isso não, muitas vezes, não vai ter mudança no quadro clínico. E aí você pode fazer o acompanhamento com o exame clínico, o exame cardiológico, para ver se houve evolução com o Mirnone, pode ser que no começo haja, mas que depois não vai haver. Então, essa suspensão do Mirnone, ela vai ter que ser decisória, né? E é claro, outras infecções podem surgir, até o processo até de tentar mandar essa criança para casa, se for o caso, mas muitas vezes eu não vou conseguir mandar para casa. E aí, como é que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer para esse paciente? Diante de tudo, eu preciso reconhecer a irreversibilidade desse quadro clínico. Eu preciso avaliar completamente esse quadro através das conferências. Quais são os valores da família, se eles foram compreendidos, quais são as expectativas, se existe um entendimento adequado sobre a doença e o prognóstico, se todas as especialidades estão em conformidade. Eu tenho a cardiologia como uma médica, uma equipe assistente, mas eu posso ter também a nefrologia aí, diante desse contexto renal e tudo. Então, será que todo mundo está entendendo essa evolução? O que, que eu tenho a oferecer? Se a proposta agora é outra e não antes de tantas intervenções, né? Então, preciso conhecer tudo isso, né? Então, não trocar o 6 pelo 9 e todo mundo andar no mesmo coerência. E eu não falo só em relação à equipe médica, mas também a equipe completa que atua no quadro dessa criança, né? E aí, o que, que eu posso fazer, né? Tratar as intercorrências agudas, utilizando procedimentos pouco ou não invasivos. Quando eu falo pouco, é porque nunca um procedimento vai deixar de ser invasivo, por menos invasivo que ele seja, né? Então, se esse paciente tiver uma arritmia, eu posso utilizar a medicação para controlar. Se ele tiver convulsão, eu vou utilizar controle de convulsão, dor. Então, tudo isso vão ser manejos que eu vou poder fazer para esse meu paciente. Suspender procedimentos e medicações fúteis, são quais medicações que eu não tenho, então eu vou lá e vou suspender. O Mirnone vai ser suspenso, e outras terapias aí de controle, posso tentar suspender, já que a minha prioridade vai ser outra. Caso o paciente evolua com sintomas de espineia, eu vou oferecer morfina, eu vou otimizar a VNI, até quanto? Quais são os meus parâmetros de ventilação mecânica? Então, estabelecer uma meta, né? Como também as ordens de não reanimar, não iniciar drogas vasoativas, não dialisar, priorizando essas medidas de conforto, mas destrinhar o que são essas medidas de conforto, programada as analgesias adequadamente, quais são as escalas que eu vou utilizar, se existe controle adequado dos sintomas. Caso não haja, olha os sintomas que esse paciente evoluiu no final de vida: dor abdominal, sede,
quais são os artifícios para controlar essa sede, congestão pulmonar, então, de repente, um equilíbrio hídrico melhor, como também as outras terapias artificiais que a gente tem, anorexia, caquexia, o objetivo não vai ser mais nutrir, e o controle de náusea diante desse quadro clínico. E quando eu não tiver controle de mais esses sintomas e se tornar irreversível, eu preciso iniciar uma sedação paliativa, mas eu preciso conversar lá naquele momento antes disso tudo acontecer, né? E aí lembrar que eu preciso permitir as visitas familiares, ampliar essas visitas, permitir os cultos espirituais, se desejo da família, momentos únicos, como dar banho, vestir uma roupa, tirar fotos, ludoterapias, permitir que a criança deixe um legado. Lembrar que eu preciso fazer acolhimento com essa família, possibilitar intervenções sociais, né? Seja no hospital, seja em casa, porque muitas vezes vai haver necessidade, suporte psicológico, acompanhar essa família no processo de luto, tanto antes como depois. Então, são várias formas de fazer cuidados paliativos em final de vida, né? Nossas referências, e é tudo isso que a gente faz, além do controle de sintomas, mas a gente sabe que quando a cura já não é possível, o cuidado se transforma em poesia silenciosa, tanto feita de presença, amor e delicadeza. Então, que a gente tem vários momentos, batizados, momentos de final de vida, passeios na praia, né? Reunião com os municípios, treinamento com as famílias, as festinhas, né? Aniversários, então tudo isso tem um grande significado para essas mães, para essas crianças, né? Obrigado, gente, pela atenção. Bom dia. Obrigada, Tiago. Pouca coisa, né, meu amigo? Muito. Esse cuidado paliativo é pouca coisa, né? Obrigada pela aula, poxa, super completa. Quando eu falei contigo, nem imaginei. Cada vez mais vocês estão me surpreendendo, porque quando eu peço o tema, vocês estão conseguindo ir muito além. Eu fiquei pensando em algumas coisas, já nem sei o que eu ia comentar, foi tanta coisa, eu devia ter anotado, mas nem sei. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Foi muito bom, porque você trouxe os casos e eu fiquei pensando aqui, eu vou fazer um comentário sobre as situações que você trouxe, porque a gente tem, na prática da gente, muito essa coisa da paliação nessas frentes, tanto assistenciais, porque a gente tem a unidade de internação, e tem a vivência da comissão como parecerista, né? Então, eu acho que é interessante na nossa prática essa coisa dos registros, porque a gente acaba tendo essa capacidade, assim, de perceber, poxa, quando eu vou como parecerista, eu preciso ser muito claro, né, Ti? Então, assim, se eu não estou na assistência, se a equipe toda não está muito treinada, a gente percebe que a gente ajuda muito o profissional que está lá, até porque são esquemas de plantão, né, muitas vezes a terapia intensiva, né, a cada 6, a cada 12 horas está trocando um plantonista, né, então se eu deixo lá tudo muito claro, em sistemas, como a gente já evolui, né, para os profissionais, a depender da rotina de serviço, fica muito claro, né? Então, assim, isso é uma prática nossa, não é uma regra, né? Não é uma coisa que na literatura está dito como deve ser feito, né? Mas tem sido uma coisa que tem dado certo, né, Tino? Desde que a gente começou a atuar, assim, é uma coisa que tem facilitado. Então, eu acho que é legal para quem está aqui, para quem está começando, porque eu sei que tem muita gente de outros estados que estão participando aqui exatamente porque estão querendo montar seus serviços, né? Então, tem sido uma coisa muito legal. Mas até dentro da nossa prática assistencial, porque por mais que eu esteja na enfermaria atuando, existem os plantonistas que vêm para as intercorrências, né, em algumas situações de controle de sintomas. Então, nem sempre esses profissionais que vêm conhecem as nossas crianças. Então, às vezes, ler esses planos auxilia. E aí, eu também me questiono, porque eu não faço atenção domiciliar, se para as pessoas que vão poder ir para um atendimento no domicílio de uma criança que tem um plano de cuidado domiciliar, também não seria interessante, né, ter um plano muito esmiuçado, muito claro, porque já que eu não estou lá passando o plano de cuidados, eu acredito, e a gente isso está definido, que uma comunicação muito detalhada, muito bem
esmiuçada, ela auxilia, gente. Não é todo mundo que tem formação em cuidado paliativo. Então, assim, não tem problema eu deixar tudo muito descrito. A gente sabe que, tá, eu não precisaria deixar manobras, porque no manual da SBP, às vezes eles colocam, não precisaria escrever, né, não reanimar, alguma coisa nesse sentido, porque eu naturalmente poderia ver que na evolução da doença isso não seria necessário. No entanto, nós estamos num processo de educação ainda, né, então não são todos os profissionais que se sentem seguros, né, em relação a isso. Então, às vezes, eu até prefiro que eu, Sinara, especialista em cuidado paliativo, escreva isso para que o profissional não fale sobre isso com a família, numa intercorrência, para que essa família não precise estar verbalizando algo que já foi tão duramente abordado em conferência, né? Porque isso não cabe à família estar trazendo novamente. E aí esses encontros aqui são para isso também, né? E eu queria também até pontuar, lembra? Eu queria até pontuar que tipo, os trabalhos que a gente teve de limitação de suporte à vida, por exemplo, que foram feitos com a diferença dos 10 anos, né? Tem até um colega que estava fazendo agora de novo, que também está lá no Rio Grande do Sul, que é a importância da gente estar aqui, gente de tudo quanto é canto do Brasil reunido, porque muitos desses estudos estão mais no sul, né? Sul e Sudeste. Então, quando a gente vem aqui para o Nordeste, gente, eu ainda acho que a nossa prática, ela ainda é de, se duvidar, de mais intervenção. Mas isso é uma sensação, né? Eu acho que a gente está amadurecendo mais o cuidado paliativo, tipo aqui no nosso serviço, a gente agora mais recente, né, Thiago? A gente começou a ter crianças nossas vindo a óbito em domicílio, está sendo uma coisa mais 2024, 2025, né? A gente está começando, agora recente, a gente teve 3 óbitos em 2 meses, né? De 3 crianças, 3 óbitos nossos de crianças que a gente conseguiu fazer matriciamento, né? Que tinham plano de cuidados, né? E foram óbitos domiciliares, foram uma coisa assim que eu fiquei muito impressionante, assim, foi o amadurecimento, mas é uma coisa que a gente não vê com frequência, né? Mas as nossas crianças ainda morrem muito nos leitos de UTI. E na aula da Lohana foi muito interessante, que a gente discutiu muito como a gente não fala de forma muito objetiva sobre antibiótico. Então, assim, mesmo sendo um serviço que está amadurecido para algumas coisas, no caso da gente, a gente ainda não fala sobre todos os outros tipos de suporte, de retirada de suporte, que são entendidos como terapias que não vão modificar a progressão, né, da condição de base. Então, assim, eu fico me questionando que aquele trabalho que aconteceu por diferença de 10 anos mudou pouco o percentual, e ainda foi no Rio Grande do Sul, na parte sudeste do nosso país, que tem uma cultura diferente em relação a isso. Eu fico me questionando, vindo aqui do Nordeste, que a gente é mais latino, que a gente tem uma coisa difícil, né, dessa questão da manutenção da vida, se a gente ainda não está fazendo mais intervenções ainda, sabe? Então, acho que a gente precisa produzir mais em relação a isso também, para mostrar esses dados e entender melhor como é que a gente está fazendo o cuidado paliativo no país. Mas eu sei que a gente está andando, né? Eu fico feliz em relação a isso. Mas te agradecer demais, eu acho que foi, assim, excelente a aula. Não sei se alguém quer pontuar alguma coisa, questionar alguma coisa, aproveitar que você está aí ensinando a gente. Bom dia. Bom dia, Na Joaquim. verdade, eu queria só compartilhar, né, essa magnífica aula que, para mim, é um relembrar de um momento único, né, que eu vivenciei na nossa unidade de cuidados prolongados com um paciente em terminalidade e fim de vida, né? Então, assim, fez muito sentido para mim, né, toda essa discussão que o Tiago trouxe, porque eu me lembrei, né, de como a gente é importante dentro desse processo de cuidado. Não apenas para o controle de sintomas em si, mas para outras demandas que surgem além do uso de medicamentos. E eu me coloquei muito com ansiedade intensa diante de uma situação que eu vivi. É um paciente nosso que já vinha sendo acompanhado por diversas especialidades, um paciente com pneumopatia grave, e que no momento da entrada na unidade, né, a equipe pensou, acreditamos que esse será talvez seria a última internação desse paciente, e de fato foi. E a gente entendeu, né, que aquele paciente, na condição em que ele estava em uma terminalidade. E aí nós começamos a preparar todo o plano, né, de terminalidade, de fim de vida. E eu tive o prazer de estar presente também, o prazer no sentido, né, de entender que a vida, né, ela é muito mais, né, do que intervenções biomédicas, né?
Fiquei muito sensitivo quando, toda vez que eu entrava no quarto paciente, né, a mãe e o filho estavam rezando. E aí eu precisei me despir do Joaquim farmacêutico e me incorporar naquilo que eles estavam vivenciando naquele momento de intimidade. E aí eu cheguei a perguntar, vocês queriam, aceitariam a presença de um sacerdote? E aí o paciente disse assim, e é possível? Eu disse, sim, é possível. Então, eu saí de lá maravilhado, né? Entrei em contato com a assistente social, nossa querida Nina, doutora Juliana, né? A equipe toda se empoderou desse momento e nós propiciamos, né, para esse paciente esse momento, né, da visita de um sacerdote, né, que posteriormente culminou com seu óbito. Então, entender, né, a terminalidade e fim de vida faz toda a diferença, porque em algum momento do nosso cuidado, nós precisamos nos despir, né, daquilo que eu sou enquanto profissional e estar ali mais, né, próximo do paciente e entender que as suas necessidades de fim de vida, às vezes, não é uma morfina para o controle disquímico, não é a sedação paliativa, né, para o controle do sono, por exemplo, mas outras questões que a gente precisa também enxergar. Então, muito obrigado a Tiago, e queria compartilhar com vocês esse momento, né, que eu não esquecerei jamais. Inclusive, ele, no momento de delírio, o paciente ele pegou na minha mão e falou que me amava. E a mãe olhou para mim e disse assim, ele está delirando. Eu disse, mas eu aceito esse delírio como uma forma, né, de gratidão por tudo aquilo que a gente representa aqui para ele. Então, muito obrigado, Tiago, pela excelente aula. Te aguento não, Joaquim. Maravilhoso. Eu quero também deixar aqui a participação do Tocantins, né? Nós estamos aqui, tem mais colegas aqui também assistindo com a gente. Nós estamos aqui empenhados a aprender com vocês. Tiago, excelente aula, muito bom mesmo. E que vocês cresçam cada vez mais e passem ainda as experiências de vocês para nós, porque eu entendo que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente consegue passar e ensinar, mais a gente cresce. Então, eu queria agradecer demais, viu? Excelente aula. Olha as sementinhas. Obrigado, Olha as gente. sementinhas. E qualquer coisa, se precisarem, pode falar comigo no privado. Meu telefone está lá no TVM, lá no grupo. Se precisar, tirar dúvidas e tudo. Tanto eu como a Sinara, né? Todo mundo da equipe também está disponível para isso, né? Muito obrigada. Vou precisar sim. Obrigada, gente. Pois vamos indo, tá? A gente se encontra segunda-feira que vem. Um beijo, mais uma vez, obrigada, Ti. Obrigada.